Olá, é um prazer recebê-lo aqui no canal do Núcleo Espírita Segue a Jesus, para a gente dedicar alguns minutos em relação às lições que nós aprendemos do nosso Mestre Maior. Para isso, vamos fazer uma pequena prece, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos dê o reforço necessário para que a gente tenha a grandeza de parar e pensar nas lições, trazendo-as para dentro do nosso coração, a fim de a vivenciarmos no nosso dia a dia com mais alegria, com mais esperança, com mais força. Que assim seja. Pois bem, hoje nós temos uma lição muito bonita que Emmanuel veio trazer para nós. É uma passagem, aquela passagem final de Jesus sobre a face da terra, onde ele se prepara. Ele já havia conversado ali com os apóstolos de que ele iria partir. Eles estavam, inclusive, um tanto quanto tristes, né? Encabulados. Eles não conseguiam entender direito porque que eles não poderiam ir junto, porque ele disse que ele iria partir para uma outra morada, que eles não se preocupassem, existiam muitas moradas na casa do Pai, ele iria preparar o lugar para eles. Eles não estavam entendendo, aquilo batia no peito. Jesus sai para o horto, ele vai orar. São momentos antes ali de chegar a Judas e todos aqueles que vão prendê-lo, e a gente já conhece essa história. Mas naquele momento, quando Jesus está orando, ele tem alguns discípulos que ele levou e pediu para que, na verdade assim, velasse com ele aquele momento, né? Mas Lucas nos diz que eles dormiram, e dormiram de tristeza. É bem esse trechinho que está aqui que Emmanuel então comenta para nós, no Caminho, Verdade e Vida, lição 87, o título é Por que Dormis, né? E Jesus disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Antes da gente seguir o comentário do Emmanuel, ver aqui o que ele traz para nós, eu gostaria de lembrar uma passagem muito interessante da história de Frederico Figner, que nós vamos encontrar essa história ali no livro Voltei, Psicografia do Chico Xavier, na primeira metade do século XX. E esse Frederico Figner foi uma pessoa assim, importante para a história do Brasil e importante para a história do Espiritismo. Para a história do Brasil, a gente vai encontrar ele muito jovem, ainda com 15 anos de idade, saindo da Europa, indo para a América, depois descendo as Américas, passando por todo o Brasil, indo para o Rio Grande do Sul, indo para a Argentina, porque ele vai em busca de conseguir dinheiro a fim de pagar as dívidas dos seus pais. E ele consegue. Para isso, ele tem assim um auxílio, digamos, da espiritualidade e um tino comercial. Ele era um visionário, né? Ele encontra com Thomas Edison, ali ele havia desenvolvido o fonógrafo, e ele então faz essa parceria. Ele vem ali das Américas trazendo, né, do norte ao sul a possibilidade de levar aquilo para a população comum e fazer ali o seu comércio. Esse era o nosso Frederico Figner, que já na idade madura vai conhecer o Espiritismo e o mesmo tino, a mesma visão adiante de um homem. Ele vai levar aquilo para a sua tarefa dentro da doutrina espírita. Gosta muito, Frederico, de trabalhar com os espíritos necessitados, os trabalhos de desobsessão que a gente chama, né? Como um doutrinador, aquele que conversa, que vai orientar, que vai falar das leis de Deus, que vai tentar convencer aquele espírito que ele está num caminho de sofrimento, que ele pode reagir e tentar uma outra saída. Mas, pela sua capacidade, também vai Frederico trabalhar dentro da parte administrativa, sendo ali diretor por várias vezes da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Pois bem, esse nosso Frederico Figner, ele vai contar a sua história após o desencarne. Era um projeto que ele tinha de
observar ali a sua morte e trazer aquele relato para os seus amigos, e que lhe foi permitido quando ele desencarnou. E assim ele vai encontrar do lado de lá muitos amigos, muitos companheiros, tanto daqueles que trabalharam junto com ele, como aqueles a que ele auxiliou na questão da chamada desobsessão. Então, a princípio, isso foi muito positivo para ele. Até o ponto em que ele se dá conta de que ele estava assim um tanto quanto apagado perispiritualmente, quando comparado com outros amigos que tinham uma luz natural que lhe saía, né, do corpo perispiritual, e que ele achou aquilo para ele um motivo de muita tristeza. Então o livro vai contar o embate que ele tem para consigo mesmo, ao descobrir que toda a tarefa que ele tinha realizado, ele não tinha conseguido trabalhar a iluminação interior. Mas vai ter uma ajuda, um carinho. Bezerra de Menezes é um dos espíritos que vai abraçá-lo com muito amor e que vai incentivá-lo à tarefa, né, no plano espiritual, para conseguir aquele seu equilíbrio. Pois bem, como é que um homem, né, dessa capacidade, de repente chega na espiritualidade e vai ali constatar que não possui uma luz? Então, o que é que nós temos que fazer na vida para conseguir essa luz, né? Se a gente parar e pensar, quem somos nós, né? Um garoto de 15 anos cruzando um oceano para auxiliar os pais, além de que ele tinha todo um sentimento de benemerência que não era só dentro da Federação Espírita Brasileira, né? Conta-nos a história que ele subiu os morros para ajudar ali os necessitados no Rio de Janeiro. Então, a gente para e pergunta, fala, nossa, mas então o que é preciso? É preciso uma santidade, né, para conseguir essa iluminação? Mas o próprio Frederico vai dizer para nós o seguinte, né? No momento em que ele é levado naturalmente a fazer um balanço da sua própria vida, e ele vai dizer, olha, eu fui muito duro, eu fui muito incisivo, eu sabia muito bem aquilo que eu queria, e realmente, né? Era um homem capaz de grandes tarefas, mas ele não se preocupou com o trato natural, individual, da mansuetude, digamos assim, da delicadeza, do cuidado das palavras. E isso pesou ali no seu coração. Digamos que ele tenha trabalhado o amor de Jesus, que ele entregou ali, né, a mão cheia ali para quem necessitasse, mas ele não conseguiu trabalhar dentro dele no sentido da autoiluminação, do controle das suas emoções, do trabalho, do amor puro, da fraternidade para consigo mesmo, né? Vamos controlar ali as emoções, vamos mostrar daquilo que nós somos capazes. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu, foi aquilo que ele chegou à conclusão, e o livro nos mostra isso de uma forma muito bonita. Ele vai conseguir essa luz à medida em que apenas ele vai se educar. Durante muitos dias ele vai trabalhar humildemente com os mesmos obsessores, aqueles obsessores que ele não conseguiu, digamos assim, auxiliá-los em vida. E esses que ele não conseguiu auxiliá-los em vida, na realidade, ao se defrontarem com ele, vão apontar os seus defeitos. Olha, você pediu tanto que a gente se iluminasse, que a gente se voltasse mais para Deus, mas e aí, né? Onde é que está a tua luz? Então, é numa humildade muito pura, num desejo enorme de amor profundo, que ele vai conseguir encontrar o coração desses seres e naturalmente brotar a luz, né, que ele possuía, que faltava só aquele toque final, né, para que a gente pudesse então perceber o grande ser que esse Frederico Figner foi. A história é muito bonita. E aí ela vai bater, essa lembrança, ela vai bater com esse chamado ali de Emmanuel sobre essa passagem em específico sobre o Evangelho de Jesus.
que, como eu falei, Jesus está chamando a eles, olha, acorda, né? Levanta, ora, para que vocês não caiam em tentação. Então, Jesus estava querendo acordar os seus discípulos, não para que eles o protegessem, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer, fazia parte daquela programação, daquele momento. Ele conhecia o pensamento de todos, ele sabia que Judas estava a caminho, que ele havia sucumbido ali, né, à tentação. Ele não queria que os outros também. Mas é evidente que nenhum daqueles que se encontravam ali iriam apontar Jesus de forma negativa. O que seria essa tentação? Essa tentação a gente pode até parar e pensar aquele momento triste em que Pedro vai tentando defender Jesus, ele vai então decepar a orelha de um soldado, e que Jesus automaticamente diz, embainha a tua espada, e auxilia a cura daquele momento. A tentação muitas vezes é um sentimento que vem ali a princípio de defesa nossa, né? E que nós não percebemos que estamos agindo de maneira equivocada. O orar e o vigiar, que era aquilo que Jesus ensinou muito bem para nós, como é que nós devíamos nos manter, significa termos a mente muito tranquila para saber qual a atitude correta a tomar no momento de grandes dificuldades, né? Diz para nós, então, Emmanuel, o seguinte, né? O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza. Então, eles não estavam, digamos assim, sendo irresponsáveis, né? Jesus, você está sofrendo, você está triste, então você fica no seu canto, é que a gente vai descansar. Não era isso. A tristeza era ligada com a relação de Jesus. Eles iriam se apartar. Eles percebiam que o Cristo também não estava bem, eles também não estavam bem, né? E naquele momento, então, que muitas vezes a gente passa por isso, numa tristeza profunda, a gente quer fechar os olhos, a gente quer dormir, porque a gente quer esquecer exatamente o que eles estavam fazendo, né? Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Vamos trazer isso para a nossa realidade, vamos pensar exatamente isso. Quantas vezes, diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de uma grande dúvida, nós paramos e não queremos pensar qual será a melhor atitude a tomar. A gente traz dentro do peito aquela sensação, bom, se eu dormir, se eu apagar, se eu não pensar, a coisa se resolve, ela vai de algum jeito, esse momento vai passar. E Jesus chacoalha, né? Fala, opa, né? Vamos lá, vocês vão cair em tentação. É o cuidado conosco mesmo. A gente tem o cuidado com os outros, mas a gente tem que ter o cuidado conosco mesmo. E é sempre uma troca, como no caso, por exemplo, ali do Figner, né? Do Frederico Figner. O cuidado de que ele realizava, pelo que conta a história para nós, da Federação Espírita Brasileira, ele realizava as suas tarefas muito bem realizadas. Talvez ele não se preocupasse tanto, como ele diz no livro, através do meio, o jeito, a forma. Ele tinha que fazer a tarefa, ele fazia, tá? Mas ele não estava ali tão preocupado com a questão de, ao mesmo tempo, trabalhar a tranquilidade durante a tarefa. Era duro, era áspero, realizava o feito, fazia o feito. Ele não ficava como alguém que deixava o tempo passar, que era displicente. Não, ele não era displicente. Apenas o cuidado ele tinha que ter. Muitas vezes nós esquecemos e usamos também as palavras duras, no sentido de como a gente quer fazer valer a verdade. Naquele momento, a nossa palavra é dura, né? É isso que ele chamou a atenção de que, olha, eu errei nesse ponto. E é isso que Jesus chama a atenção, o cair em tentação. Você pensa naquilo que você tem que fazer, porém o meio você não parar para pensar, porque aquilo é trabalhoso, aquilo é triste, aquilo é difícil para você internamente realizar, ou trabalhar o seu sentimento, então você vai de roldão, né? E ele diz que isso nada mais é do que cair em tentação. E Emmanuel nos chama a atenção, olha, viu?
Jesus não deixou nem naquele momento de tristeza profundo eles ficarem sossegados. Ele ali acordou e disse, vamos lá, né? Vamos em frente e vamos com o pensamento elevado. Então, Emmanuel remata para nós o seguinte, né? Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através dos pesadelos e fantasias. Para a nossa realidade hoje, funciona isso, né? Eu acho que eu estou certo, eu acho que eu tenho razão, e por isso eu vou desbravando os caminhos sem o devido cuidado na minha relação com aqueles que estão à minha volta. E o meu desejo é superior. O meu desejo no sentido de que esse caminho que eu estou desbravando é para todos, não é só para mim. Mas esse pequeno detalhe, né, é o que ficou para trás para o Frederico. Ele abriu caminho para os outros, mas ficou a falta do exercício, né, do controle das emoções, do saber amar através das palavras, da delicadeza, do respeito ao outro, que ele nos deixou claro que acabou faltando. Fez a tarefa, mas não soube manter o equilíbrio necessário para fazê-la, nem sempre. Então ele vai confessar ali os seus delitos. Para que ele faz isso? Né? Justamente para trazer para nós espíritas, é o primeiro relato de um espírita que desencarna, que vem trazer as notícias de como que é a entrada de um espírita no plano espiritual. É a primeira vez que a gente vê isso, através ali, então, de Chico Xavier, né? Psicografia do Chico Xavier. Ele mostra, olha, a gente tem o direito de fazer tudo, mas a gente precisa pensar em tudo que a gente faz. Vamos trabalhar as nossas emoções, vamos realizar as nossas tarefas, mas com muito respeito àquele que está à nossa volta, porque é só nessa troca de respeito, de amor, de fraternidade que a gente vai trabalhando a nossa iluminação. E essa iluminação, como nós aprendemos com Jesus lá nas parábolas, né, nada mais é do que a veste nupcial, que ele disse pra gente, olha, aquele que não tem a veste nupcial não pode entrar ali naquele momento de festa no plano espiritual, ou no reino de Deus, como queiram, né? Ou então, quando ele diz, aquele que não carregou ali o óleo para a sua lamparina, que não se preocupou com isso, agora chegou a hora do Senhor, chegou a hora do noivo, que é o Senhor, não tem o direito, então, de encontrar com ele. Aquele que tem a sua própria luz, a sua própria lamparina, esse tem condições, sim, de atender. O que não tem, agora não consegue mais. O que significam essas palavras, essas orientações de Jesus? Esse trabalho da nossa iluminação interior tem que ser constante, sempre no cuidado das nossas emoções, para com o nosso amigo, para que a gente faça uma tarefa, então, bem feita para o outro e para nós mesmos. Vamos lá? Vamos aproveitar e fazer as nossas vibrações, agradecendo, assim, aquele carinho, aquela sustentação do plano espiritual e sabedores de que eles estão presentes conosco. Vamos recordando que Jesus já disse lá no passado que nós éramos luzes, faltando apenas a oportunidade de nos darmos conta dessa capacidade de iluminar as mentes que estão à nossa volta, mas iluminar com respeito, iluminar com alegria, iluminar com a esperança, com a confiança e os esclarecimentos necessários. Assim, nós vamos dedicando as nossas vibrações desse momento de luzes de amor, de sabedoria, de saúde, de conforto, de dignidade a todos os nossos irmãos que estão necessitando nesse momento do seu equilíbrio, do seu aprendizado. O nosso desejo de muita esperança
e, acima de tudo, de muito trabalho digno a todos aqueles que, em nome de Jesus, aonde quer que se encontrem, em qualquer tipo de igreja, em qualquer casa, em qualquer lar, possam ser beneficiados pela responsabilidade, pela força, pela sustentação. E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo a esses amigos espirituais e levando o nosso pensamento a Jesus novamente e dizendo a Ele: se conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada, até uma próxima oportunidade.